Nós estamos em um momento da igreja, família do reino, onde nós estamos fechando um ciclo e vamos começar um novo ciclo. Amém? Por isso dessa reunião extraordinária, onde eu estou chamando, dessas próximas terça-feiras, vai ser uma reunião de treinamento para a liderança. Eu falei para os irmãos da minha viagem que eu fiz para a Argentina, onde eu conheci o bispo Dag Heward-Mills. O que eu fui buscar lá, eu recebi uma impartição, recebi de Deus, recebi instruções, recebi muitas coisas no espírito, na mente, na alma, nas pregações. E então creio que nós estamos prontos para esse próximo nível da igreja. Hoje nossa igreja, família do reino, ela está oficialmente com 1000 membros. 1000 membros. Glória a Deus. Mas 1000 membros parece muito, e é muito, para uma igreja de menos de 5 anos, mas a nossa meta é esvaziar o inferno, não é verdade? Quando eu conheci o Bishop Dag, eu falei, eu tinha sonho das 50 nações, ele já alcançou 94. Então, o limite é a gente que vai escolher. E então, para mim, apesar de 1000 serem muitos, quando eu voltei da Argentina, se converteu em nada. Falei, é muito pouco. Então, nosso objetivo de todos nós, vocês lembram da palavra que eu preguei na quarta-feira, onde Deus chamou muitas pessoas, e muitos começaram a dar desculpas. Eu casei, eu abri uma empresa, eu fiz um investimento, eu tenho muitas coisas que fazer. E Deus falou, tá bom, se você é tão legal para não aceitar o chamado, eu vou chamar outras pessoas, que para algumas pessoas são improváveis, Então Deus usa pessoas não capacitadas. Deus usa pessoas que estão disponíveis e que amam a Deus e amam as almas e que querem trabalhar para Jesus. Tem gente que é top demais para estar no ministério. Então, deixa elas lá. Mas aqui tem pessoas que amam a Jesus, não é verdade? Existe um chamado de Deus para todo cristão, para nós ganharmos almas. Existe um chamado para todo cristão, para nós fazermos discípulos de todas as nações. Então a igreja vai entrar numa nova dinâmica. Nós vamos continuar vivendo essa glória, esse avivamento nos nossos cultos. Porém, a nossa igreja só vai continuar crescendo se nós obedecermos a palavra, quando Jesus disse, ide e fazei discípulos. Existe uma diferença entre ovelha e discípulo. Uma ovelha, ela segue, ela vai até a igreja. Um discípulo, ele cuida, ministra e faz outros discípulos. Então tem muita gente aqui hoje que vem à igreja, ela é ovelha, vem à igreja, oferta, dizima, primicia, participa. Então ela ainda é uma ovelha. O intuito desse treinamento que a gente vai começar a fazer é transformar você de ovelha para discípulo, que faz mais discípulos. Amém? Eu não vou entrar hoje nos detalhes práticos e de como nós vamos exercer algumas estratégias para a gente se multiplicar, ganhar mais pessoas e discipular mais pessoas. Hoje, na primeira aula, eu quero ensinar vocês sobre um assunto extremamente importante. Eu
de quase a coisa mais importante que eu escutei lá no evento com o Bishop Dag. Ele disse, né, ele tem uma das maiores igrejas do planeta Terra, tem 6.000 igrejas que ele abriu, ele continuou cuidando, parece que de 4.000 igrejas. E ele falou no púlpito, o maior segredo do nosso ministério. Ele não disse que eram os milagres. Ele não disse, que ele tem, Deus usa ele muito em milagres. Ele não disse que era a pregação bonita. Ele falou, o segredo do nosso ministério é que o que mais é ensinado é lealdade, fidelidade e constância. E eles batem sempre nessa tecla. É impossível uma igreja crescer sem que haja pessoas, líderes, fiéis, leais e constantes. Amém? Só que hoje o assunto é muito mais sério, você nem está preparado para ele. Talvez a turma da semana que vem vai ser menor que essa, porque hoje vai ser forte. É impossível uma igreja crescer com esse problema que eu vou ler agora para vocês, em João, capítulo 6. Verso 70. João 6, 70. Se não der para ler no telão, você pode ler na tua Bíblia no seu celular, ou dá para ler, quem está ali para trás consegue ver, né? Ou escute. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Um de vós é um diabo. Então, pode acender a luz do jeito que estava antes. Um de vós é um diabo. Ou seja, quem concorda comigo que é impossível que uma igreja cresça com o diabo nela? Imagina uma igreja cheia de diabos. Imagina uma igreja cheia de diabo que discipula diabos. Existem igrejas que nunca vão crescer porque ela possui muitos diabos. E um de vós é o diabo. Foi o que Jesus falou. Jesus olhou para os 12 discípulos e disse: um de vós é um diabo. Então a primeira coisa nesse treinamento é que nós vamos fazer, vamos arrancar os diabos de nosso meio. Amém? Nós queremos alcançar muitas almas para Jesus. Então uma igreja saudável é uma igreja que não tem o diabo nela. Não faz sentido? Não é perfeito? Tem que tirar o diabo da igreja. E nós precisamos reconhecer o nosso inimigo, entender como ele trabalha, e precisamos neutralizar as atitudes e a força dele. Quantos pastores e quantas igrejas, o pastor é um homem santo, o pastor tem unção, o pastor prega bem, o pastor Deus usa em milagres, o pastor tem graça, tem amor, mas a igreja vive sendo destruída. E muitas vezes, 99% das vezes, o problema é porque tem um diabo entre vós. Esse é um dos maiores problemas, né? Bom, eu quero começar
dizendo para você, a palavra Satanás significa adversário. Todos digam adversário. A palavra adversário, ou seja, aquele que está contra, aquele que luta contra, aquele que te opõe, adversário. Pastor, então quem é um diabo na igreja? É aquele que sempre quer se opor e levar a contrária. Existem diabos. Um de vocês é o diabo. Jesus falou isso. E quem é diabo? Quem é Satanás? Aquele que luta contra. Eu não entendo por que uma pessoa quer fazer parte do ministério que ela luta contra. Porque ela é um diabo. Então ela é adversária. Ela é oponente, ela luta contra, ela nunca concorda. E a liderança dessa igreja vai ser uma das maiores igrejas do mundo, porque será uma igreja unânime e sem diabo. Parece que em algumas igrejas existe o partido de oposição. Tem o grupo a favor do pastor e tem o grupo contra o pastor. E um deles é o diabo que está fazendo isso. Então, meu querido, se você é oposto, contrário ao que se ensina nessa igreja, para que você está aqui ainda? Eu vou lá na família do reino, mas eu não concordo com a primícia. Você é oponente. Você vai estragar a igreja. Se eu te coloco lá como líder, você vai terminar fazendo uma rebelião. Porque você vai criar um grupo, um tumor na igreja, contrário à igreja. Um de vocês é o diabo, Jesus disse dessa forma, muito pesado. Um de vocês está fazendo o contrário. Eu gosto da família do reino, mas eu vou resistir, eu sou contrário à forma de louvor da igreja. E quando começa o louvor, eu não vou levantar a mão. Você está sendo um diabo. Primeira aula, falei que talvez vai ter menos pessoas semana que vem. Você conhece aquela pessoa que a presença dela causa tensão? Fulano está no meio de nós e começa a ver, sabe, existe uma presença ruim, porque ela está ali. Você não consegue estar à vontade, porque fulano está ali. Você não consegue orar à vontade, você não consegue falar bem da igreja à vontade, você não consegue elogiar o pastor na presença dela, porque ela tem algumas restrições. Quando um demônio está no ambiente, ele causa uma opressão, sim ou não? Sim. Porque ele é um diabo. Tem pessoas que a presença dela no grupo causa uma opressão porque ela é um diabo. Será que... Pergunta a pessoa lá do seu lado, será que você é um diabo? Adversário, o diabo é aquele que faz oposição, aquele que luta contra, aquele que se opõe, aquele que é adversário.
Nunca fique numa igreja onde você é o adversário, senão você vai ser um diabo. Amém? Agora, existe duas formas de oposição que o diabo faz. Duas formas de oposição. Existe oposição aberta. O que é uma oposição aberta? É quando ela é expressada verbalmente, claramente. Eu não quero, não gosto, não concordo, sou contra. Então a pessoa ela se expressa. Eu prefiro esse diabo aberto. Recentemente um diabo veio na minha sala e disse assim, assim. Eu falei, glória a Deus que está se expressando daqui, já vai para a rua e não volta mais. Se expressou abertamente. Eu oro para que o diabo abertamente se expresse, que a gente identifica. Então essa é uma oposição aberta, clara, exposta. Mas existe uma oposição do diabo que ela não é aberta. Ela é, eu vou te dar uma palavra, insidiosa. Eu queria que você pesquisasse no teu Google aí o que é. Escreve essa palavra, insidiosa. Insidiosa. Procura aí, alguém achou o significado? Espera aí, deixa eu pegar, tem gente em casa. Você achou? Enganador, falso, pérfido, traiçoeiro e traidor. Sorrateiro, traiçoeiro, falso. Então existe uma oposição que não é aberta, ela é o quê? Insidiosa, sorrateira, traiçoeira, enganosa, por fora, calado, oculto. Todas as atitudes dessa pessoa incomodam, o silêncio dela incomoda. Porque ela faz silêncio na hora que não é para fazer. Ela se expressa quando tem que ter silêncio. A presença dela incomoda. A ausência dela incomoda. Ela faz questão de estar ausente quando era para estar presente. Ela faz questão de estar presente quando era para estar ausente. Ela faz questão de falar quando era para ficar calada. Ela fica calada na hora que é para falar. Tudo nela é tenso, é tensão o tempo todo. Um de vocês é o diabo, Jesus disse. Insidiosa. Sorrateira, uma oposição. Um olhar é uma oposição. Uma mexidinha com a boca. Um giro da cabeça, movimento, ela está fazendo oposição. A pergunta é, o que ela está ganhando? Ela está ganhando em ser um bom diabo. Ela está destruindo. Igrejas deveriam ter, hoje deveriam de haver igrejas com multidões, mas são pequenininhas, porque os pastores permitiram a presença dos diabos na sua igreja. Eu conheço pastores que nunca expulsaram sequer uma pessoa da sua igreja, porque ele acha que a igreja é pública. Sabe o que o Dago falou? Ele falou assim, eu expulso uma meia dúzia por mês. É importante que o diabo seja expulso, sim ou não? A gente fica esperando o diabo aparecer com 2 chifres e com, sabe, um tridente.
O diabo é um de vós, disse o Senhor Jesus. Quem está entendendo? O que se faz com o diabo? O que se faz com o diabo? Quem tolera o diabo, meu irmão, é endemoniado. Tem lideranças endemoniadas porque estão tolerando a presença de um diabo. Amém? Amém. É bom falar todo mundo amém, quem não falou, nesse momento tem que... Amém. Amém. E é necessário que pessoas saiam da igreja. A Bíblia diz que nós somos um corpo, sim ou não? Tem coisas que são necessárias que saiam do corpo. E quando sai, vem o alívio. Já viu pessoas que saíram da igreja, a igreja... Glória a Deus, saiu. Você fica triste quando sai? Você fica feliz? É ou não é? Quando o diabo sai, vem a alegria. Glória a Deus que esse diabo não vai voltar mais. Uma vez um irmão tentou me confrontar. Ele disse assim: pastor, você devia amar as ovelhas. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que certa pessoa era uma ovelha. Aí eu falei para ele: vamos analisar essa pessoa que você chama de ovelha. Primeira coisa, a ovelha sempre está calada. Não fica o tempo todo. Quem fica o tempo todo é cabra. A ovelha, bem de vez em quando, ela faz bem devagarzinho. Mas a cabra não para. O que você chama de ovelha? Alguém chegou: pastor, Jesus largou as 99 por uma ovelha. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para você: nem todo mundo numa fazenda é ovelha. Na fazenda também tem porco. E também tem cobra. Jesus nos comparou a ovelhas. Toda ovelha tem uma necessidade instintiva, natural de seguir um pastor. Nenhuma ovelha sobrevive sem pastor. Ela morre sem pastor. A cabra, se você soltar ela no monte, ela vai ficar lá o resto da vida. Ela consegue viver bem na montanha. Uma ovelha não consegue viver sem pastor. E a ovelha ouve a voz do seu pastor e a reconhece e a segue. Então eu só posso chamar de ovelhas aqueles que conhecem a minha voz e seguem o que eu estou ensinando. Não existe na história do planeta Terra uma ovelha independente. Toda ovelha, ela é dependente, ela segue e ela anda coletivamente com outras ovelhas. O dia que você vê uma ovelha sozinha é perigoso. Ovelhas andam em rebanho, seguindo um pastor. Alguém já viu pastor de cobra? Cobrinhas, e elas vêm todas bonitinhas. Existe pastor de cobra? Não existe, por quê? Cobra não segue ninguém. Você sabia que quando uma cobra nasce,
Ela sai. No mesmo momento que ela sai, ela já se independiza da mãe. Ela não tem um minuto de afeto com a mãe, nem um segundo. Nasceu, sumiu, cada um por si. Cobra não tem. Já viu como uma ovelhinha nasce um cordeirinho? Já vem mamar, já vem estar junto, já vem lamber. O diabo é aquele no meio da igreja que é independente. Ele não segue o rebanho. Ele não segue a voz. Ele não faz do jeito que a igreja faz. Ele faz do jeito dele. Ele não abre mão de estar na igreja. Só que ele quer ser do jeito dele. Ele quer praticar o princípio do jeito dele. Ele quer entender a Bíblia do jeito dele. Ele quer pregar do jeito dele. Ele fala assim, o apóstolo ensina assim, mas eu não entendo assim. Eu não tenho que concordar com tudo que o apóstolo fala. Já está fazendo oposição. Ou seja, que ele tem a opinião própria dele. Vamos orar para ele abrir uma igreja. Um de vós é o diabo, disse o Senhor Jesus. Irmão, se Jesus tinha um diabo no meio dele, você imagina eu. Se Jesus, em 12, tinha um diabo, imagina nós, pastores, agora. Dá para continuar, né? Bom. Lá nos textos que a gente vê sobre o diabo, sobre Lúcifer, da queda de Lúcifer, Deus vai dizer assim, pela multidão das suas iniquidades e do seu comércio. Diga comigo, comércio. É forte. Ezequiel 28, 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra e os olhos dos que te veem. Aqui está falando de Satanás. Ele tinha multidão de iniquidade, injustiça e comércio. Essa palavra comércio, se você estudar ela no hebraico, a palavra comércio, ela dá o sentido de contador de história. Meio que aquele que vende, que fica, sabe? Negocia, conta história para fazer comércio. Então o diabo, desde o princípio, ele gosta de contar história. E ele usa histórias para enganar as pessoas. Cuidado com os contadores de história no nosso meio. Você sabe o que aconteceu com fulano? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Existem igrejas que têm ninho de cobras. 5 fofoqueiros. É um ninho de cobra. Vou falar agora algo muito sério para você. Você acha que ficou sério, agora vai ficar pior. Lá em Provérbios 6, abre lá para você ver. 16. Aqui vai ser forte. Provérbios
6:16. Quem achou? Amém. Amém? Vou ler para vocês. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Então, existem 6 coisas que Deus odeia. Porém, a 7ª, a sua alma abomina. Ou seja, é outro nível. E ele vai dar a listinha para nós. Olhos altivos. Diga comigo, olhos altivos. Preste atenção para mim, para a gente identificar os diabos no meio de nós. Sabe por que o diabo caiu? Porque ele era altivo, ele era orgulhoso. E a gente começa a encontrar diabos no nosso meio, pessoas orgulhosas, que não aceitam repreensão, não aceitam que estão erradas. Elas acham que não precisam aprender mais nada. Elas chegam aqui achando que vão ensinar o pastor a ser pastor. Pastor, eu tenho uma palavra para falar com o senhor. Ah, pois não, irmão. Pastor, por que o senhor não faz assim? O cara está vivendo em pecado e quer me ensinar a ser pastor. Falido. Ele não fez dar certo a família dele, ele não fez dar certo o trabalho dele, ele não fez dar certo a empresa dele, ele não fez dar certo em nada, ele nunca fez nada, mas ele quer me ensinar a ser pastor, porque ele é um diabo orgulhoso. Ele não aceita ensinamento de ninguém. Ele é tão orgulhoso, aí vocês vão começar a pescar se tem um diabo entre vocês. O que eu preguei, Deus revelou para ele na semana passada. Nossa, tudo que Deus já tinha me revelado, o apóstolo pregou. Ou seja, ele é incapaz de reconhecer algo bom de outra pessoa, porque ele é melhor. Então ele não aprende, ele só ensina. Ele não serve, ele só é servido. Ele não está embaixo, ele só quer aparecer. E assim era o diabo, orgulhoso. Não reconhece que foi errado. É muito bom você tomar uma chibata do pastor. É maravilhoso, é uma delícia. Porque vai revelar se você é um diabo ou se você é uma ovelha. Porque orgulhoso, a cobra, tu bate nela, ela te morde. Bate na cobra, ela dá o bote. A ovelha, você bate nela, a Bíblia diz que Jesus foi até a cruz mudo. Então, é muito bom apanhar do pastor. Vai revelar se você é uma cobra ou se você é uma ovelha. Quem já apanhou de mim aqui alguma vez? E se eu bater com força é porque eu te amo 10 vezes mais que o resto. Tem um amor especial. Pastor, por quê? Porque eu desejo tanto que você seja certo. Porque aquele que a gente não acredita, que a gente não quer, que a gente vai embora, a gente nem corrige. Dane-se já. Some. Corrige o quê? A Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Se o teu pastor te corrigir é porque Ele te ama. Tem gente que não aceita a correção. Ele é bom demais para ser corrigido. Deus odeia os olhos altivos.
Sabe por que Deus pôs a lista do que ele odeia aqui? Porque foi o que ele viu no diabo lá no céu. Irmão, o diabo estava onde? Se tem diabo no céu, imagina numa igreja aqui na terra. Eu tive uma conversa esses dias atrás com um irmão. Porque ele recebeu um diabo na casa dele, sem saber. Aí ele me mostrou. O diabo estava dentro do carro dele. Eu chamei ele e falei, irmão, você está com o diabo dentro da sua casa. Ele, não acredito, pastor. Ele falou assim, eu não imaginava que na igreja tinha diabo. Quem aqui se surpreendeu de encontrar um diabo na igreja alguma vez? Quando eu me converti assim, eu falei, gente, na igreja não tem nada ruim. Quem teve essa experiência ruim? Gente, a igreja só tem gente santa, não tem caloteiro, não tem piramideiro, não tem... Igreja, todo mundo ama Jesus. Aí você fica assim, eu não acredito. Irmão, se você fosse o diabo, pensa, as pessoas ruins, você ia enviar lá para passear na praia ou você ia enviar ela para dentro da igreja? Para destruir a igreja. Por isso que na igreja, tem muitas igrejas que tem um monte de diabo, porque são tolerados. Uma das igrejas que menos diabo tem é a família do reino, porque a gente vê e já expulsa. Aqui não dura 2 dias, irmão. Mas mesmo assim aparece sempre um. Então ele é orgulhoso. Ele sabe mais do que o apóstolo. Ele estuda. Não sei não. Ovelha abaixa a cabeça e segue o pastor, irmão. Língua mentirosa. Pastor Mike Murdock, uma vez ele disse assim: existem pessoas que mentem igual que respiram dentro das igrejas. Ela é um poço de mentira. Cuidado com pessoas mentirosas dentro da igreja que exalam mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Cuidado. Deus não habita onde tem mentira. Quer identificar uma pessoa mentirosa? Ela seca. Seca. Tudo na vida dela seca. Tudo nela é infrutífero. Tudo na vida dela está seco, morto, é pó. Isso é fruto de ser uma pessoa extremamente mentirosa. Deus não habita na mentira, irmão. E nós temos que tirar a mentira do meio do povo. Amém? Quem é o pai da mentira? E quem é mentiroso, então é filho de quem? Filho do diabo, o diabinho é. Quando você identificar uma pessoa mentindo, irmão, repreende ela na hora. Mas tem pessoas que a mentira, como é o respirar dela, ela não tem consciência que mentir é pecado. É parte da natureza dela já, ela já é um diabo, não tem solução. Porque o pecado que tem solução na sua vida é aquele que você reconhece que é pecado. E o Espírito Santo ainda te confronta. Você peca, mas você sente tristeza toda vez que faz. Mas existem pecados na vida da pessoa que ela já tem a mente cauterizada, que já faz parte da personalidade dela, que isso é imutável. Um de vós é o diabo e ele
fez o curso do ministério de Jesus de 3 anos e meio e ainda assim era diabo. Ele viu todos os milagres de Jesus e era um diabo. Ele viu tudo que Jesus fez. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mesmo assim ele o traiu. Deixa eu te dizer, as pessoas que traem aqui na igreja, ela diz, ele sabe lá no fundo que é um homem de Deus, mas mesmo assim eu quero matar. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. Até agora foram 6. Estão preparados para a 7ª? Então 6, Deus odeia. Entre elas está o assassinato. Deus odeia o assassinato, amém? Só que a 7ª é pior do que as outras 6. O que pode ser pior que o assassinato? Vamos ver? Aquele que semeia contendas entre irmãos. Para Jesus, o fofoqueiro, ele é pior que o assassino. O que semeia discórdia entre os irmãos. Todo mundo fala os pecados capitais, né? Pecados capitais. Deus falou que de todos os pecados, o pior é o que semeia discórdia entre irmãos. Luiz e Leandro, vem aqui. Aí, fica olhando um para o outro. Assim, tá bom assim. O Luiz ama o irmão Leandro. O Leandro ama o irmão Luiz. O irmão Luiz admira o ministério do irmão Leandro. E vem um diabo no meio da igreja. Ou seja, o diabo tem sementes. O que ser? Vem cá, Luiz. Você viu que o Leandro só gosta de sentar na frente? Olha aí. No próximo culto, o Luiz vem e vê ele sentado aonde? Tem algum problema com gostar de sentar na frente? Desde que eu me converti, eu só sento na frente. Foi tão engraçado que o dia que eu me converti, eu cheguei, na época que eu me converti, eu chegava na igreja, estava sempre lotada, o banco da frente sempre estava vazio. Onde eu sentava? De short. E sabe quem sentava do meu lado? O pastor e a pastora. Eu ficava tão honrado. Eu era novo convertido. Até que meses se passaram e me falaram, não, é porque ali é onde só senta pastores. E eu de short, sentado na primeira fila. Mas ninguém nunca me falou nada. O pastor era muito querido, muito amoroso. E já era profético também. Mas você percebeu que esse filho do Satanás semeou uma sementinha dos infernos contra o irmão Leandro, que não fez nada, que é admirável, que é homem de Deus, que gosta de oração. Talvez ele tenha um problema na vista e precisa sentar na frente. Aí ele disse, você viu, o irmão só senta na frente. Ele não falou nada. Não estou acusando de nada, viu? Eu não gosto de falar das pessoas, mas ele só senta na frente.
O que isso causou? Discórdia entre irmãos. Ele separou o coração dos irmãos. Quem é pai, você consegue imaginar um irmão odiando o outro dentro de casa? A tristeza que isso pode causar para um pai, para uma mãe? Assim é o coração de Deus. Quando um irmão dentro da igreja odeia o outro. Você vai jogar no lixo 10 anos de história com o irmão Leandro, porque um filho de Satanás disse que ele gosta de sentar na frente, e agora você já não admira tanto ele. Um aplauso para Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor arranque com mão forte dessa igreja todo aquele que semeia discórdia entre irmãos, em nome de Jesus. Uma semente de Satanás pode causar um estrago gravíssimo na igreja. O que semeia discórdia é pior que o assassino, porque o assassino ele mata uma pessoa. O que semeia discórdia, ele mata uma pessoa no coração de 1000 pessoas. Você não entendeu? O assassino mata uma pessoa. Quem semeia discórdia entre irmãos, ele mata uma pessoa 1000 vezes. Ele matou você ele no seu coração, matou no seu coração, matou no seu coração, matou no seu coração, matou. Ele mata 1000 vezes. Sabe por quê? Ele só falou uma vez para você, mas a semente, ela... Aí, fica em pé, Luiz. Aí, Fernandinho. Aí chega o irmão novo na igreja. Oh, glória, não sei o quê. Aí o Luiz ficou amigo dele. Aí ele diz assim, ô Fernando, eu vi que você foi lá na vigília do Leandro, né? Nossa, foi uma unção. É. Só que ele só senta na frente, né? Agora ele já semeou, já frutificou a desgraça dos infernos. Agora ele não vai mais na vigília. E estava desenhado lá no céu um plano de Deus para curar uma enfermidade do Fernando na vigília, através do irmão Leandro. Esse era o plano divino. Deus trouxe o irmão na igreja para curar ele, através do Leandro, na vigília. Mas como ele disse, porque o outro disse, que ele só senta na frente, ele não quer ir mais na vigília. E ele vai morrer com aquela doença, porque esse filho da mãe semeou uma semente dos infernos no coração dele. Quantas pessoas você não gosta aqui dentro da igreja, porque um diabo te semeou uma semente no teu coração? Gosta daquele irmão, você nem conhece, você nunca conviveu, você pegou a opinião de um diabo que falou coisa para você. Que esses diabos saiam dessa igreja em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Cuidado com semear discórdia entre irmãos. Quem é velho de igreja aqui, mais de 20 anos, levanta a mão. Isso. Você já entrou em igrejas? Um ambiente tóxico. Quem já foi em igreja tóxica? Que insuportável. O que é? É um ambiente de competição, de fofoca. Deus não está mais lá, sabe por quê? É um ninho de cobra, já não tem ovelha. Eu já entrei em igreja, irmão, quando eu era novo convertido, que da porta até a hora de ir embora, era um falando do outro. Você chegava assustado, falei, meu Deus.
E se você veio enviado de Satanás aqui para ficar com essas conversinhas, é melhor você sair antes que Deus te arranque. Se você tem uma opinião de algum irmão, eu vou te dar uma palavra profética. Cala a sua boquinha santa. Guarda para você. Uma igreja que vai alcançar 50 nações, só vai alcançar 50 nações se não houver irmãos que semeiam discórdia entre nós. Se algum dia alguém vier até você, agora você imagina o que semeia, agora o diabo, aí que ele é encarnado, ele semeia discórdia no teu coração contra o apóstolo ou apóstola. Aí é forte. E ele não diz nada, irmão. Ele lembra que ele é o quê? Insidioso. Vou falar uma frase típica de Satanás, na boca de algumas pessoas, pode estar até sentado entre nós. Você não acha que o apóstolo fala demais sobre dinheiro? Quero ver as reações. Você percebeu que o apóstolo quase nunca deixa outras pessoas pregarem? Ela não está falando nada, entendeu? Não quero falar nada do apóstolo. Mas você já percebeu que... O que ela está insinuando? Ela é insidiosa, ela é, sabe... É oculto, é sutil. A cobra, presta atenção, a serpente, como está na Bíblia, quando a Bíblia fala serpente, que fala víbora, ela é a cobra venenosa, não é a sucuri, nada disso. É aquela que tem os dentes com veneno. Sabe como é que ela age? Ela pica e sai. E deixa o veneno agindo. Então ela diz, não quero falar, mas pá, picou e saiu. O veneno vai fazer o efeito. Aí teu coração começa a apodrecer. Aí você já não quer vir mais no culto. Aí você já começa a questionar tudo que o apóstolo está falando. Aí você já... Até que você sai da igreja e o teu propósito, que era para estar nas 50 nações, morreu. A cobra conseguiu te matar. Um de vós é o diabo, disse Jesus aos 12 discípulos. Ei! E o pior é que Judas, na mesa dos 12, João, que era o amigo de Jesus, estava de um lado, e sabe quem estava do outro? Judas. Judas sentiu o cheiro de Jesus, ouviu o coração dele bater. Um de vós, Jesus disse, estava ali no meio do povo, no meio dos 12 discípulos, um diabo. O que semeia discórdia entre os irmãos. Sabe que várias pessoas aqui na igreja, Deus foi misericordioso com ela, mas tinha uma opinião ruim sobre a minha pessoa. Eu achei que porque fulano falou. Só que Deus foi tão misericordioso que trouxe ela aqui. E ela... Já aconteceu com você isso? De você ter uma opinião ruim de alguém, e o dia que você conhecer, porque alguém falou alguma coisa, e o dia que você conhece ela, fala, cara, que pessoa maravilhosa. Nossa,
Deixa eu falar uma coisa para você. Se você usou sua boca para falar mal de mim, ou da minha esposa, ou da minha liderança no coração de alguém, você é um diabo. E eu espero que tenha menos pessoas terça-feira que vem aqui. Que você não volte mesmo. Ou se arrependa, se converta e se transforme. Porque isso a tua vida não foi para frente ainda, talvez. Pastor, por que tem que expulsar? Porque o câncer, você não fica passando pomada no câncer. Porque o câncer não faz parte. O câncer ele é agressivo contra o corpo. E se eu deixar o câncer, ele vai se... Então tem que ser extirpado pela raiz. Muita gente amigo do pastor, mas por que o senhor expulsou? Eu falei, porque é câncer. Se eu deixar um pouquinho mais, ia arrastar muita gente. Cursinho básico de liderança da família do rei. Vamos dar um aplauso a Jesus. Eu vou achar aqui para você. Só um pouquinho. 2 Samuel. Capítulo 15. Quem achou? 2 Samuel 15. E aconteceu depois disto, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Quem sabe quem era Absalão? Absalão era filho do rei Davi. Amém? Ele era filho do rei Davi. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. Onde que ele parava? Ele gosta de ficar na porta. E sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém, não tens quem te ouça da parte do rei. Então Absalão está dizendo assim, olha, você tem uma causa que você quer levar para o rei, mas não tem como você ir lá falar com o rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava-o e o beijava. E desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão roubava o coração dos homens de Israel. Sabe quem é um diabo? Aquele que é ladrão. Se você é líder na minha igreja e você está roubando o coração das minhas ovelhas para serem mais leais a você que a mim, você é um diabo.
ladrão. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixe-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Olha que mentiroso. Não, eu vou lá fazer uma coisa santa, vou pagar um voto a Deus. Porque morando eu em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto. Verso 9. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém, olha o versículo 11, foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Por que que eles seguiram Absalão? Por causa da simplicidade do seu coração. Quando se levanta um diabo na igreja para causar divisão, Absalão conseguiu levar 200 homens porque eles eram simples de coração. O diabo consegue fazer muitas vítimas. Então o que ele fazia? Ele ficava na porta, beijando as pessoas, agradando as pessoas, e quando alguém dizia: ai, eu preciso levar um assunto para o rei. Não. O pastor Pedro Medina é estrelinha. Ele é um pastor que só está na mídia, ele só atende pessoas importantes. Mas eu... Um dia Deus vai reconhecer meu ministério. Eu posso visitar você. Eu posso cuidar de você. Comigo você pode confiar. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar do seu coração. Olha, o diabo vai falar. Se você vai ser líder nessa casa, e alguém chegar para você e dizer qualquer coisa, você vai falar assim: talvez o pastor hoje não consegue te atender, porque nós temos 1.000 membros, 5.000 membros. Mas eu nunca vi um homem de Deus como o meu pastor. Tudo que eu aprendi foi por causa dele. Ele pôs a mão na minha cabeça e me abençoou. Você não sabe quando eu cheguei nessa igreja como a minha vida estava destruída. Talvez ele não consegue te atender pessoalmente, mas ele é um homem de Deus. E todo mundo que ele põe a mão é curado. Talvez ele não vai te atender pessoalmente, mas a pregação dele domingo, eu tenho certeza que vai falar com você. Não seja ladrão de corações. O diabo vai te tentar. Vai chegar alguém, em determinado momento, nesse tempo de liderança, e ele vai dizer, uma pessoa vai dizer para você assim: não sei porquê, mas eu me sinto muito mais à vontade com você que com o apóstolo. Sabe, a gente juntos assim. Você tem que entender que intenção ela está falando essas palavras. Que ela pode falar do jeito certo ou do jeito errado. Ela pode falar assim: olha,
eu consigo me abrir mais para você. Eu amo o apóstolo, ele é um homem de Deus, glória a Deus. Eu vou abrir aqui com você. Diferente. Quando ela começa a insinuar que ela prefere que você seja o pastor dela do que eu. O diabo pode estar tentando o seu coração de líder ou pastor dessa igreja para você causar uma rebelião. Ele pode estar te seduzindo e você começa a imaginar, nossa, quantas pessoas seriam leais a mim? O ego começa a subir. Se eu abrisse uma igreja, quantas pessoas viriam? Quantos dízimos? Quantas primícias? Um de vós é o diabo, disse Jesus. Sabe por que essa igreja vai crescer? Porque não vai ter diabo no meio da nossa liderança. Jamais, quando alguém insinuar algo para você, diga, quando alguém diga, irmão, o pastor, alguma coisa, nunca a tua resposta é, vamos orar por ele como se eu estivesse errado. Você diga, você está errado, cala a boca. Você quer saber uma verdade? Quer saber uma verdade? Até quando eu estou errado, eu estou certo. Quando eu estou errado, eu estou? Quando você está errado, você está errado. E quando eu estou errado e você está certo, quem está certo? Não, de novo. Você está certo e eu estou errado. Quem está certo? Agora acertou. Porque se Deus tivesse chamado você para estar certo e eu para estar errado, você seria o pastor. Quando você diz que eu estou errado e você está certo, você está dizendo que Deus é incompetente e colocou a pessoa errada no lugar que tinha que ser você. Porque se fosse eu, faria assim. É igual o cara que assiste futebol. Ele sabe certinho como que tinha que ganhar o jogo. Pá, esse cara sabe jogar. Era só ter passado a bola para o outro lado. O que esse cara está fazendo aí? Ele sabe. O dia que você der a bola para ele... Pô, se o pastor fizesse assim... Não sei o quê. Ele sabe tudo. Ele sabe fazer o time ganhar, porque ele está assistindo pela televisão. Sabe o que eu desejo para todas essas pessoas? Que Deus dê uma igreja para ele. Aí ele vai ver. Vai pôr em prática, você é tão inteligente, você sabe mais do que eu. Tem gente que está quase debaixo da cadeira já, irmão. O espírito de Lúcifer não é bem-vindo na família do reino. Eu e minha esposa somos um. Sim ou não? Sim. Se você falar mal dela, você falou mal de mim. Tem demônios dentro da igreja que dizem assim, eu gosto do pastor, mas a pastora... Irmão, pode picar mula já. Tu não és bem-vindo aqui. Aparta-te de mim, Satanás. Mesma coisa. Quem vos recebe, a mim me recebe. Não foi o que Jesus disse? Mesma coisa. O pastor respeita, mas o diácono não. Pode pegar a mala e ir embora da igreja. Porque se você não respeita a autoridade que eu coloquei, você não me respeita. Pastor Pedro eu respeito, mas o pastor Adriano não. Essa igreja tem os dias contados para você. Você vai respeitar toda a autoridade que tiver dentro dessa igreja, porque foi instituída por Deus. Goste ou não goste. Deus não põe autoridade para você gostar. Deus põe autoridade para você obedecer.
E se você não está gostando da conversa, abre uma igreja. Um dia chegou um cara que ele era pastor de outra igreja, um pastor auxiliar de outra igreja, aí ele largou o pastor de auxiliar, de ser pastor de outra igreja e quis vir ser dessa igreja. Aí, ele veio para cá. Aí ele chegou para mim assim, falou, pastor, por que só o senhor pode ser o pai da igreja? Por que só o senhor tem discípulos dentro da igreja e recebe primícias? Eu poderia ser um pai dentro da igreja e também receber as primícias. Aí eu fiquei imaginando. Foi corajoso. Sim, no mesmo dia, nunca mais voltou. Então, comigo é assim, é faca na bota, irmão. Por isso que a minha igreja cresce, porque não tem diabo, o diabo nós toca ele daqui 2 segundos. Tem gente que fala, ai, o pastor é tão duro. Irmão, com o diabo você não acaricia. Aí ele falou assim, né, porque ele queria ser um dos pais, tinha que ter vários pais. Eu falei para ele, você já viu alguma família onde tem vários maridos? Várias cabeças? Eu falei, tudo que tem mais de uma cabeça é monstro. A única coisa na Bíblia que tem várias cabeças, sabe o que é? A serpente de Satanás diz que tem 7 cabeças. Ele queria ser uma. Eu falei, irmão, aqui não tem monstro. Aí eu falei para ele assim, ó, você acredita que esse é um bom modelo de igreja? Ele, eu acho que é o modelo de igreja. Tem que ter vários pais dentro da casa. Eu falei, então abre uma igreja, pega um monte de pastor, deixa eles todos serem pais, e todo mundo é pai. Quando der certo, você vem me contar. Você quer vir fazer a tua visão na minha igreja? Tu é louco. Nessa igreja, a família do reino, só tem um pai e uma mãe. Porque Deus desenhou que uma família é um pai e o resto é tudo filho. Pode ter filho mais velho, filho mais novo, filho mais gordinho, filho mais magrinho. Aqui, ó, gordinho e magrinho. Mas pai e mãe só. Um aplauso a Jesus. Um dia um jovem chegou para a pastora Isa e falou assim, ai, você é uma mãe para mim. Ela, opa, eu posso ser tua irmã mais velha, mas mãe é a pastora Sara. Amém? Amém? Então os pastores são irmãos mais? Amém? É bom, né? Fala a verdade. Dói, mas é gostoso, não é verdade? Faz bem essa injeção. Irmão, é assim, na minha época de quando eu era criança, eu tinha hora de acordar, hora de ir na escola, hora de comer, hora hora de jantar, hora de apanhar e hora de dormir. Melhor coisa era apanhar antes de dormir. Quem apanhava antes de dormir? Já dormia gostoso, aliviado, saía toda aquela tensão, já chorava. Então, que se está apanhando, vai chegar em casa, irmão, ó. Quem já apanhou antes de dormir? Levanta a mão. Aí, ó. Dormia gostoso ou não dormia? Saudade de apanhar. Agora tem que ficar pagando boleto, é pior. É melhor apanhar que pagar boleto, irmão. Apanha, mas é com carinho, pai, né? Amém? Então abre salão. Abre salão. Abre salão. Abre salão, abre salão, abre salão. Eu vi o espírito de abre salão? Cuidado com o salão que abriu ali. Você passou um dia, no outro dia tem umas cadeiras brancas, uma cortina vermelha. Alguém abriu o salão. Pode ter sido um abre-salão. Forte.
Está fazendo sentido para vocês essa palavra? Então o diabo, ele é ladrão. E quem é o diabo dentro das nossas igrejas? Aquele que rouba. O verdadeiro líder da família do reino, ele faz assim. Essa é a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta. De um verdadeiro líder e um falso líder. Quando eu pregava nas igrejas, eu fazia com que as pessoas dessem sua fidelidade ao pastor. Fazia com que as pessoas amassem o pastor. Eu fazia com que as pessoas admirassem o pastor. A minha palavra, eu era amigo do pastor. Eu fazia com que as pessoas pegassem o dinheiro delas e dessem para o pastor delas. E até hoje eu faço isso. Quantas vezes eu digo no culto, se você é de outra igreja, pega o teu dízimo e leva para a tua igreja. Até teve muita gente que freou, voltou de volta. Falou, não sabia. Então preste atenção. Quer saber o que é um falso profeta? Ele entra numa igreja, ele tem unção, ele prega bem, ele tem poder, mas ele rouba o coração do povo para ele. Ele pega a admiração do povo para ele, e ele não honra o pastor. Já pregou alguém assim, quando você tinha igreja? E o pastor vai murchando, o cara vai pregando, eu que sou bom. E ele fica ainda insinuando coisas. A igreja sua não está crescendo, que o seu pastor não tem unção. Quem tem unção sou eu. Acaba o culto, ele vai lá pegar o telefone dos empresários. Bruxo gospel. Tem mais bruxo gospel do que verdadeiro profeta na igreja. E aqui, Camboriú, tem um monte. Quer saber como é que funciona o bruxo gospel? Você, com certeza, a maioria de vocês já foi vítima de um bruxo gospel. Ele ama monte. Não todos que vão para o monte são bruxo gospel, mas eles gostam de monte. Preste atenção. Porque eles precisam ter um ar de espiritualidade extraordinário. Aí ele pega o teu telefone. Exatamente o que um bruxo de verdade faz. Ele te liga para o empresário, liga para o cara. Nem precisa ser empresário, qualquer um. Qualquer um é vítima. Varão, Deus mandou te ligar. Tive uma visão. Fizeram um trabalho. Amarraram na boca do sapo o teu nome. Aí o empresário começa a tremer. Coitado do homem. Mas eu sou o salvador da pátria. Deus me convocou a ficar 7 dias no monte jejuando por você, varão. Meu querido, obrigado. O cara arruma o problema e a confusão e a solução ao mesmo tempo. Mas não se preocupe, eu vou jejuar 7 dias por você. Aí ele liga no 3º dia, varão, já estou 3 dias no monte jejuando por você. Meu querido, muito obrigado. Só que os boletos lá em casa, porque eu não estou podendo trabalhar, eu estou cuidando de você. Você não consegue pagar meu aluguel? Bruxo gospel! Manipulador, mentiroso, ladrão! Nunca viu imagem de negócio de boca de sapo, coisa nenhuma. Mentiroso, vagabundo. Quem já viu? Algum amigo, não você, né? Algum amigo seu conhece uns caras desse? Levanta a mão aí se algum amigo seu já passou por aí. Alguém que recebeu uma ligação dessa? Bruxo gospel.
Profeta que é profeta nunca vai pedir dinheiro para ninguém. Ele vai rejeitar dinheiro. Porque ele não aceita dinheiro de qualquer um. Nunca vi um profeta na Bíblia pedir dinheiro para ninguém. Manipulador. Sem vergonha. Então preste atenção. Toda igreja que eu prego, eu levo o povo, ame o seu pastor, honre o seu pastor, cuida do seu pastor, porque é ele que está pagando o preço por eles, não sou eu, irmão. Deus vai pedir para ele o que você fez com aquelas almas. Quando eu fui na tua igreja, quando você era pastor lá em Joinville, eu te honrei, as pessoas te honraram, as pessoas levaram ofertas, as pessoas cuidaram melhor de você depois que eu saí de lá. Glória a Deus. O verdadeiro profeta, ele pega a fidelidade das pessoas e leva ela para o pastor. Quem consegue entender? Ele não rouba o coração da pessoa. Como que Deus revela os traidores, os diabos? E eu vou encerrar. Que horas são? É que o demônio das 9h30, irmão, vai sair agora. Deus revela o diabo em 2 ocasiões. É batata. Todas as vezes que eu passo por essas 2 situações, os diabos se revelam. Está preparado? Quando o pastor é muito honrado, aí, irmão, tem gente que não suporta. Quando você vê que na Bíblia sempre Pedro está falando alguma coisa, né? Não é Pedro? Sim ou não? Quem já leu a Bíblia? Eu recomendo você ler a Bíblia. Sempre Pedro. E disse Jesus e dizia Pedro. E disse Pedro e dizia Jesus. Quase ninguém fala nada. Quando é que Judas resolveu falar? Porque nunca falava. Quando a mulher quebrou o vaso de alabastro para Jesus, aí Judas se manifestou. Não, está errado honrar Jesus. Judas se manifesta o dia que o pastor ganha um carrão, compra um helicóptero, uma mansão. Se o teu pai compra uma casa grande, você vai ficar feliz, sim ou não? Sim. Porque é teu pai, meu pai prosperou, meu pai enriqueceu, meu pai está melhor. Quem que fica? Se meu pai me ligar agora e falar assim, filho, comprei uma mansão. Filho, estou andando de helicóptero. Ô, glória, eu quero andar junto, aleluia. Vamos lá, pai, que alegria. Se a minha vitória te causa tristeza, você é um diabo no meu ministério. Não sei nem o que você está fazendo aqui. Eu quero que a minha alegria seja a sua alegria. E a sua alegria é minha alegria. Quem se alegra com a minha alegria aí? O dia que eu postar comendo um camarão, louva, fala glória. O meu pastor está feliz. Porque pastor feliz abençoa o povo. Pastor infeliz amaldiçoa o povo. Quando o pastor vir feliz domingo, o pastor veio de férias, está feliz. Vem correndo para receber a bênção. Segundo lugar, onde o diabo se manifesta. Na derrota do pastor. Na luta do pastor. Engraçado, Judas só se manifestou 2 vezes na Bíblia. Uma quando Jesus foi honrado. E segundo quando Jesus foi preso. Vou falar uma coisa para você. Segredo. Não conta para ninguém. De vez em quando, nesse caminhar de 50 nações, Deus vai me deixar em uma situação vulnerável.
meio que uma pequena derrota, um pequeno fracasso, um momento ruim do ministério. E aí o Judas vai fazer assim: agora é hora de atuar, que ele está fraco. Agora é agora que ele está fraco, ele está vulnerável. E por que Deus deixa eu passar por isso? Porque nessa hora, assim como os Judas se revelam, os Pedros também se revelam e pegam a sua espada e dizem: eu vou te defender, meu pastor. Algum dia eu vou estar muito fraco e muitos de vocês não vão suportar e vão me trair. O pastor, olha aí, tá vendo? Acho que ele merecia. Vamos aproveitar que a coisa está ruim, vamos fazer ela ficar pior. Vamos sair da igreja no momento que eu mais preciso. Aí eles te abandonam. O que eles não sabiam é que Deus só permitiu aquela situação para revelar o seu coração. Por que eu tenho braços direitos que eu confio aqui? E não é você, talvez. Porque no pior momento da minha vida, eu lembro quem pegou a espada e me defendeu, e eu lembro quem me beijou e saiu. No pior momento da minha vida, pessoas que estavam do meu lado falaram: agora é o momento de trair ele, agora é o momento de abrir a nossa igreja, agora é o momento de levar o que a gente puder. Agora é o momento de saquear o pastor Pedro Medina. E naquele mesmo momento, os meus melhores discípulos vieram à tona. Pegaram a espada e falaram: nós vamos te defender. Foi o que Pedro fez. Judas beijou e foi. Pedro pegou a espada. Você está avisado. Algum dia eu vou parecer muito vulnerável. Algum dia eu vou parecer que estou em derrota. Só parece, irmão. Só parece. Deus que está fazendo. E o seu coração vai ser revelado. E eu te digo uma coisa. É 1000 vezes melhor ser traído do que ser o traidor. Porque o traído, no terceiro dia, ressuscita. O traidor se enforca e nunca mais se levanta. Se algum dia você tem que ser traído ou ser o traidor, escolha ser traído. No terceiro dia você vai ressuscitar. E vai ressuscitar com glória. O diabo rouba. Irmãos, eu conheço muitos casos. O diabo, quando ele vai ser expulso, ele não quer ir sozinho. Ninguém se rebela sozinho. Você já viu quando alguém quer fazer coisa errada, ele precisa de alguém para fazer junto? Vamos fazer coisa errada junto? Ele precisa de alguém. Se ferrar, a gente se ferra junto. Se der ruim, né? Ninguém gosta de fazer coisa errada sozinho. Então, o diabo, ele conseguiu levar 1/3 dos anjos. Irmão, você sabe o que é anjo? Ele está lá diante de Deus, assim, ó. Se o diabo conseguiu convencer um anjo que vê Deus, imagina o povo aqui na terra, irmão. Ele enganou anjo. O diabo enganou anjos, não vai enganar pessoas. E nós vimos aqui que Absalão levou 200 inocentes. Eu fico com dó das pessoas que fizeram divisão, porque você vê as pessoas que saíram, a maioria nem igreja está mais, viram vítimas. Quem está entendendo? Então o que essas pessoas fazem, esses diabos? Um por um, ligando.
Um por um vai mandando mensagem. Um por um. Um por um. Estou te ligando por quê? O apóstolo me expulsou da igreja. Se você der corda, se o diabo enganou anjos, se você der corda, ele vai te enganar. E você tinha um destino de 50 nações comigo, e por uma ligação de um diabo, você pode perder tudo. Sabe por que Eva caiu? Porque ela conversou com a serpente. Quando uma serpente começa a conversar, já tem que ser esquisito, não é esquisito uma serpente falando? Eu vou vazar. Serpente falando? Só que tem gente que é curioso demais. Eu quero até ver o que a serpente vai falar. Gosta de fofoca. Ai, por quê, irmã? Não, porque você não sabe, pastor, pessoa tão ruim, tão mal. Ele diz que ama as almas. Eu expulsei um ontem. Ele mandou um áudio para mim de 13 minutos dizendo: o senhor não ama coisa nenhuma, o senhor não tem amor pelas almas, o senhor é uma pessoa que só prega de amor, mas o senhor não vive o amor. Eu falei: eu amo tanto a igreja que eu tirei o câncer da igreja, que é você. Some daqui, rapaz. Eu amo você, por isso que eu expulso esses diabos da igreja. Porque eu te amo. Pastor, quem que foi? Está todo mundo curioso. Um estelionatário, nós já colocamos um BO contra ele. Aplicando golpe, não conseguiu ganhar nem R$1. A raiva dele foi essa. Ele tentou e ele não conseguiu nem R$1. Porque a igreja está blindada, glória a Deus. Ai, pastor, mas o senhor tem que ter amor pelas ovelhas. É ovelha ou era cobra? Então, quando, não pense, por que o pastor não está ligando? Irmão, se ninguém está indo atrás, talvez é porque não é ovelha. Como que eu vou ligar atrás de alguém que eu fiquei feliz porque foi embora? Nossa, glória a Deus, foi embora. Eu vou ligar para ver se volta. Dá repreendido. Ninguém gosta de dar descarga para trás para voltar. Tomara que volta, eu vou puxar de volta. Eu não quero que volte. Nós não somos o corpo de Cristo? E tem coisas que saem do corpo. E tomara que não volte. Um de vós é o diabo, disse Jesus. Se Jesus tinha um diabo lá, por que a gente não vai ter um aqui? Se 1/3 dos anjos foram enganados, o que me diz que você não pode ser enganado? Quer uma regrinha para você sempre se safar de qualquer problema? Sempre seja amigo da autoridade. Não interessa, eu sou amigo do pastor da autoridade, não quero saber. Mas você não sabe, não interessa, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Porque até quando eu estou errado, eu estou? Essa frase incomoda alguns diabos aqui. Não gostou. O pastor está errado. Só esclarecer uma coisa para você. Quantas vezes teu filho pequeno achou que você estava errado? Quantas vezes por dia os teus filhos acham que você está errado? O dia inteiro. Está errado. Teu filho acha que você está errado? Sim ou não? Mas você está? Você é filho ou é pai nessa casa? É filho. Muitas vezes você acha que eu estou errado, mas eu estou certo. Vamos ficar em pé.